Se você gosta de falar de negócios, então está no lugar certo. O meu nome é Luciano Copini e começa agora o programa Tendência. E hoje vamos conhecer uma consultora de imagem, Elaine Valdez, que é jornalista, trabalha com moda e também consultora de imagem. Isso. O que é uma consultora de imagem, Elaine? Bom, o que é imagem, né? Hoje tudo é imagem. A gente está aqui, as pessoas estão vendo a gente e é importante, ainda mais quem exerce assim, alguma posição, alguma liderança ou trabalha com política, com empresário, é importante cuidar da imagem porque é como a pessoa vai se apresentar em público, né? Porque a maneira como você se veste, a pessoa olha para você e automaticamente já tem um entendimento de quem você é, mesmo que seja um preconceito, né? Mas a imagem é muito importante. Hoje em dia você está adequado, ter uma roupa adequada, se apresentar adequadamente, que faz a diferença. E hoje uma pessoa, por exemplo, que busca esse tipo de investimento, né, na sua própria imagem, o que ela pode estar aguardando em termos de retorno? Bom, por exemplo, uma pessoa ela é feita de três dados importantes, que é o traço físico, é a história de vida e a personalidade. Então, assim, se você pode melhorar, se apresentar melhor, às vezes falta assim um toquinho a mais no como se vestir, até uma segurança, né? Às vezes você tem a sua personalidade, mas você não tem a segurança. Então, através de uma consultoria de imagem, você consegue saber que tipo de roupa você fica melhor, que tipo de cor vai te deixar mais agradável, como se portar, ou que tipo você recebe um convite, que tipo de roupa você pode ir até o convite. Enfim, a consultoria de imagem te dá todas essas dicas para você não errar no visual. Isso automaticamente a gente pode se refletir num ganho, vamos dizer, em termos de um melhor resultado no trabalho, Sim. Porque a gente está falando de algo que não é exclusivo, por exemplo, para pessoas públicas, né? Qualquer pessoa pode ter. É acessível a qualquer pessoa que tenha, eu acredito que aí vai um pouco da vaidade, né? Uma pessoa que gosta de se ver, que gosta de si mesmo, aliás, também é importante, né? Você tá bem consigo mesmo. Por que não? Porque só uma pessoa pública pode fazer uma consultoria. Uma pessoa também que está no dia a dia, uma dona de casa, ou uma profissional liberal, é possível sim você acertar mais em como se vestir, você usando esse trabalho da consultoria de imagem. Ok. É o seguinte, vamos para um breve intervalo e a gente volta logo para saber um pouco mais sobre a consultoria de imagem. O programa Tendência volta já já. Estamos de volta com o programa Tendência e hoje estamos conhecendo Elaine Valdez, consultora de imagem, que veio aqui dar algumas dicas, contar um pouco sobre a profissão, né, Elaine? Verdade. Então a gente estava falando sobre os benefícios, né? Uma pessoa, além da própria autoestima, eu acredito que são ganhos significativos, né? É legal sempre a gente se gostar, etc. É importante fazer com que as pessoas também se identifiquem com a gente, né? Verdade, porque os semelhantes atraem voluntariamente seus semelhantes, né? E até mesmo tem as tribos, a questão das tribos, que você olha as pessoas das tribos, por exemplo, dos hippies, ou dos moderninhos, ou dos nerds, que está bastante em voga. Quer dizer, então, pela maneira de vestir, você acaba encontrando os seus semelhantes. Okay. Bem bacana. E aí as pessoas eventualmente podem até, em meio a isso, né, se descobrir, né, de uma certa forma. Fala, poxa, esse não é o estilo que eu estava caminhando para o sucesso. É um estilo realmente que não combina comigo, ou que não traduz a minha forma de pensar ou de agir. É verdade. Por exemplo, eu já dei curso para pessoas, assim, para políticos que usavam muitas coisas pesadas e muito broxinho, não realmente pesa no visual. Eu sou adepta do menos é mais. Sim. Então, quando você tem dúvida, você está vestindo alguma coisa, você olha para o espelho. A primeira coisa que você faz, será que eu estou bem? Está em dúvida? É porque alguma coisa bateu. Então, você olha para o espelho, analisa, e se pesou, o menos é mais. Na dúvida, tire, não coloque. Vamos dar um exemplo. Prendedor de gravata. Sim, prendedor de gravata. Se usa hoje ou não? Depende da ocasião. Usualmente, não. Não se usa mais, é uma coisa que já caiu. Os tempos estão muito modernos hoje em dia. Sim. Só que dependendo da ocasião, ou às vezes um casamento, uma coisa, se usa pelo fato de dar um toque a mais, um requinte, mas usualmente não.
É uma coisa que já caiu em desuso. Em camisa com abotoaduras, é chique? Depende. Depende da abotoadura. Depende, mas depende mais da ocasião mesmo. Tem ocasiões assim que pedem coisas mais requintadas que usualmente, assim, diariamente você não usaria. Mas para usar, em geral, não usa. E para as mulheres? O que hoje dita moda? Funciona a mesma regra? Então, falando em moda, aí você pegou um lado que eu gosto bastante. Porque hoje em dia moda é atitude. Né? Foi-se o tempo que modinha é usar uma sainha balonê, com um sapatinho combinando com a bolsa. Não se usa mais isso. Hoje em dia, moda é você se vestir da melhor maneira que te agrada, que te deixa bem, que vai te ressaltar. Só que é sempre claro que um visual pode ser melhorado, né? Tem pessoas que às vezes não tem muito tato, não combina muito, ou às vezes tá um pouquinho acima do peso e quer usar determinado tipo de roupa que não vai ficar legal. Então, mas assim, moda é atitude, graças a Deus caiu-se, né? Tem tendências, existem tendências fortes, como para as mulheres agora vestidos e blazers com ombreiras mais bufantes, sim. Né? Que é bem anos 80, só que isso é uma tendência. São modas que vêm e vão. Mas o que a gente está falando até do marketing pessoal, né? É o que você está querendo transmitir com o seu visual. Né? Você quer passar a imagem de uma pessoa séria, uma pessoa descontraída, né? Se é uma pessoa formal, informal, acho que de acordo com a profissão, um determinado traje, um determinado visual vai cair melhor ou pior. Né? Boa observação essa sua, Luciano, porque dependendo, para você não errar, você tá num grupo, você tem uma atividade, para você não errar, é sempre bom se espelhar, o que as pessoas estão usando, né? Que tipo de, se você tem uma profissão, que tipo de, no ambiente que você vai conviver, como que as pessoas se vestem, para você não errar, né? Porque às vezes você fala, puxa, mas será que eu vou tal roupa? Então você já observando que tipo que que horário, que condições, está muito calor, está muito frio, né? Ainda mais a Mato Grosso do Sul, que é uma terra muito quente. Então a gente tem uns certos privilégios, dependendo da ocasião com as roupas, né? E até deixar claro que eu acho que existe uma certa... Existem aquelas pessoas que nunca relaxam, né? Verdade. Então, por exemplo, um executivo que acha que ele tem que estar o tempo todo 24 impecável. horas. Vamos dizer, quando ele está confortável, ele põe uma calça e um máximo uma camisa polo, né? Verdade. Não tem um tempo com uma bermuda. Eu ouvi dizer até que, por exemplo, um chinelo, dependendo da ocasião, é muito mais elegante do que um traje semi-social. E outro, assim, até não falando em marca, mas, por exemplo, a Havaiana é moda no mundo inteiro, né? Então, quando as pessoas vêm para o Brasil, elas não levam mais um Senhor do Bonfim, elas levam uma Havaiana. Então, hoje em dia, até a mesma simples e boa e velha Havaiana está na moda. Pois é, a Havaiana que hoje na Europa custa dezenas de euros, né? Muito caro, muito caro. Eu conheço pessoas que quando vêm para cá compram 10 para dar de presente ou vender. Verdade. Eu também já ouvi falar, que é o que você disse. Eu notei que você está usando um vestido preto, né? Preto. O que é o... Sei lá, eu tô perguntando porque eu não sou, evidentemente, especialista em moda, certo. Mas bateu uma curiosidade. O preto é algo que é um porto seguro? Você está sempre bem vestindo preto? Pois é, essa é uma outra boa pergunta também, porque é o seguinte. Para mulher, você me perguntou o que veste bem em mulher. Qual mulher hoje em dia não tem um vestidinho preto básico no guarda-roupa? Você está em dúvida do que você vai vestir? Bom, você vai e coloca o vestidinho preto. Sim. Aí você vai mudar só o sapato, o acessório, dependendo do horário também. Hoje em dia até mesmo o brilho se usa de dia, né? Coisa que antigamente não se usava. Usava era só guardado para os momentos assim, para a noite, para as baladinhas, para as suas saídas. E hoje não, você pode até estar brincando. É claro que a gente não pode, a gente tem que saber dosar. Mas o vestido preto, ele já está no guarda-roupa feminino há muito tempo e antigamente era reservado mais para velórios, né? Quando a mulher ficava aí viúva, usava meses a fio, né? E hoje em dia não. O preto, você tem ele como alternativa de elegância. E você, por exemplo, e para o caso do homem, vale a mesma regra? Não.